A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de jovens da Escola Dominical da nossa querida CPAD, a editora e livraria do povo de Deus, do povo evangélico, onde você encontra bíblias, livros, revistas dominical, todo o material cristão para sua formação teológica de aluno e professor. Também temos a loja da associação ali no térreo do templo da Assembleia de Deus, o templo novo da Assembleia de Deus, na rua Doutor Fon. Procura lá o pastor Silas. E lógico, nós temos a livraria online do pastor Fernando, onde você, da sua casa, de qualquer lugar do Brasil, você pode fazer o seu pedido de livros evangélicos, de bíblias, e você vai receber aí no conforto da sua casa. É a Provix, a livraria online do pastor Fernando, que nos ajuda a manter esse programa. Agora, se você quiser também nos ajudar com uma oferta voluntária, um voto voluntário, coloca aqui embaixo, tem o Pix, e você pode contribuir e nós vamos com certeza colocar o seu nome no caderno de oração. Nós já estamos orando por todos os nossos alunos, professores e telespectadores, mas obviamente que podemos orar mais intensivamente ainda por aqueles que nos ajudam diretamente com ofertas, tá bom? Você é convidado a fazer isso, se assim Deus colocar no seu coração. Nós temos eu e o pastor Fernando e uma equipe que trabalhamos para o crescimento deste canal. Se você puder nos ajudar, você será muito bem-vindo. Estamos espalhando a palavra de Deus pelo Brasil e pelo mundo. Então, nessa lição de jovens desse quarto trimestre de 2022, nós estamos estudando sobre liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Se você perdeu alguma aula, nós estamos aqui na lição de número 11, do dia 11 de dezembro de 2022. Hoje é o dia da Bíblia, Bíblias maravilhosas que você encontra na Provix, na CPAD, Nova Almeida Atualizada, a Bíblia de Estudo Pentecostal. E hoje é o dia da Bíblia, o nosso manual de sobrevivência aqui na Terra. Então, parabéns à Bíblia, parabéns a todos que leem a Bíblia. E se você perdeu alguma aula, aqui embaixo tem uma playlist. Entre lá, assista às aulas anteriores, faça aqui embaixo os seus comentários, deixe o seu glória a Deus, seu aleluia. Isso é muito importante, a sua participação, para que o YouTube entenda que esse produto é relevante e eles levem mais adiante ao maior número de pessoas. Você também pode fazer isso incentivando outras pessoas, além de assistir aos vídeos, às videoaulas, incentivando outras pessoas a se inscreverem também no canal. E dê uma olhadinha aí, vê se você não se esqueceu de se inscrever no canal do professor Álvaro Bruno e já deixa o seu gostei também. Vamos à lição 11, 11 de dezembro de 2022, dia da Bíblia. O tema é a liderança de Barnabé. Vimos na aula passada a liderança, o modelo de liderança, uma liderança chamada para restauração. Vimos também o treinamento de Jesus e agora vamos ver a liderança de Barnabé. O texto principal está em Atos 9:27, que diz: então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. O resumo da lição: Barnabé é referência de uma liderança conciliadora. Os objetivos é, primeiro, apresentar a pessoa de Barnabé, segundo, mostrar a liderança de Barnabé e terceiro, explicar os aspectos práticos da liderança
de Barnabé. O texto bíblico está em Atos 4, 36 e 37. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 15, do 36 ao 39. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então, nesse domingo, nós veremos que Barnabé desempenhou um papel imprescindível no início da história da igreja. Com base nesse fato, então, estudaremos a vida, o ministério e as qualidades da liderança deste homem, que foi um instrumento divino para o desenvolvimento espiritual e ministerial do apóstolo Paulo. Que a liderança na atualidade venha a seguir o exemplo de Barnabé, trabalhando pela unidade em um tempo de divergências. Então, nós vamos ver aqui o modelo conciliador de liderança de Barnabé. Vamos primeiro ver a pessoa de Barnabé. Quem foi Barnabé? São poucas as informações que a Bíblia oferece a respeito deste servo de Deus. Entretanto, os relatos que temos são significativos e indicam com admirável clareza detalhes a respeito, primeiro, da personalidade, da fé e da liderança deste homem que tanto tem a nos ensinar. Então, de acordo com a vida, com os atos de Barnabé, nós vamos entender um pouco da personalidade, da fé e da liderança de Barnabé. O seu nome original é José, a designação Barnabé foi dada pelos apóstolos, cujo significado é pacificador ou ainda consolador. Barnabé, consolador, pacificador. Seu nome diz muito sobre a sua personalidade e suas contribuições para a Igreja de Cristo em seus primeiros dias. Ele era um consolador. Barnabé significa filho da consolação, filho da consolação. Ele nasceu em Chipre, era da tribo de Levi, logo ele era de família sacerdotal, ele tinha linhagem de sacerdotes. Não se tem informações precisas ou específicas sobre o que pode ter levado este homem a Jerusalém, embora haja quem defenda que a Igreja de Cristo foi o fator preponderante para a sua decisão, depois de ter ouvido o Evangelho por ocasião de uma de suas viagens para a festa do Pentecostes. Como ele era de família sacerdotal, ele estava sempre em Jerusalém para todas as festas e, segundo alguns estudiosos, ele ouviu o Evangelho de Cristo, e se converteu. Isto é o que sabemos da origem e do nome de Barnabé, o que é suficiente para a nossa reflexão a respeito de seu ministério e o modelo da sua
liderança. Então ele era um pacificador ou ainda um consolador. Esse era o significado do seu nome. Por aí, pelos nomes, nós já temos a indicativa da personalidade, da missão, da chamada desse homem chamado Barnabé. Barnabé, um homem generoso, diferente de Judas Iscariotes, que adquiriu um campo com o dinheiro que ganhou por ter traído Jesus. Esse aqui era Judas, Atos 1 e 18. Barnabé, pelo contrário, ele vendeu a propriedade que possuía e depositou todo o valor que ganhou diante dos apóstolos. Atos 4 e 37. Ele vendeu a propriedade e deu o valor para os apóstolos. Ao que tudo indica, a prática de depositar bens aos pés dos apóstolos era algo comum na igreja primitiva, embora não fosse obrigatório, era por livre e espontânea vontade. Cada pessoa tinha liberdade para fazer aquilo pela qual ela era movida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Estes bens, então, eram administrados pelos próprios apóstolos, que, dentre outras finalidades, ajudavam os necessitados, atendendo-lhes às suas necessidades. Sendo assim, ao entregar o que recebeu da venda de sua herdade, Barnabé demonstrou ser alguém generoso e pronto a abençoar e ajudar os que mais precisavam. As pessoas naquela época, assim como hoje também, muitas pessoas passavam fome, passavam necessidade. Havia uma eucaristia muito grande, uma dificuldade muito grande. Tanto que as pessoas iam atrás de Jesus, esperando que ele multiplicasse pão para elas comerem. Então havia muita dificuldade financeira naquela época, tá? E a igreja primitiva ajudava os necessitados, assim como a igreja hoje também o faz, mas naquela época era mais visível, né? Mais registrado nas escrituras o que acontecia. Então, Barnabé demonstrou que ele era uma pessoa generosa e pronta para ajudar o próximo. Terceiro, Barnabé, ele era um homem fiel. Além de sua origem, de seu bom relacionamento com os apóstolos e de sua generosidade, Barnabé é visto também como uma pessoa fiel, leal ao Senhor e à liderança da igreja em Antioquia. Ele era fiel a Deus, fiel à liderança e fiel naquilo que ele prometia, tá? A lealdade é uma qualidade de elevada grandeza, que geralmente é colocada à prova em tempos de adversidade. Como é bom uma pessoa fiel, uma pessoa generosa. Ser leal a alguém cuja popularidade está em alta não é tarefa tão difícil. Ou seja, você está ao lado de gente que está ganhando, é fácil. No entanto, Barnabé foi leal a Paulo, apresentando-o insistentemente aos apóstolos em um momento em que as pessoas o temiam. Os helenistas buscavam matá-lo e a igreja em Jerusalém não queria recebê-lo. Ele também foi leal a João Marcos, mesmo em sua ausência, insistindo com Paulo e defendendo a utilidade do jovem obreiro, a fim de que pudessem levá-lo com eles em suas viagens missionárias. No começo, então, ele foi fiel a Paulo, né, em apresentá-lo à igreja. A igreja não queria receber, porque ele era perseguidor da igreja, e alguém tinha que convencer as pessoas da igreja que Paulo havia se convertido. Isso foi feito por Barnabé. Também Barnabé foi fiel a Marcos, a João Marcos, quando Paulo, na segunda viagem, não aceitou João Marcos se juntar a eles, porque na primeira viagem João Marcos tinha desistido
de continuar a viagem com eles. E Paulo considerou isso uma traição, mas Barnabé tentou a conciliação, né? Num primeiro momento não teve jeito. Segundo, a liderança de Barnabé. Um líder experiente. Isso aqui é importante. Veremos algumas das qualidades que marcaram a liderança de Barnabé. A primeira a ser considerada é a sua experiência demonstrada na maneira como conduziu Paulo para ser introduzido na igreja. Ele é referência de um líder com maturidade espiritual e emocional, né? Barnabé, ele era um líder, ele tinha maturidade espiritual, ele tinha maturidade emocional. Inicialmente, é apresentado como um cristão verdadeiramente convertido, ele não era neófito, capaz de abrir mão de um bem material para doá-lo em benefício de outros, conforme nós já vimos no tópico anterior. Ele vendeu um terreno, pegou o dinheiro e entregou aos apóstolos para ajudar os outros, para ajudar os pobres e necessitados. Uma das principais evidências de uma vida cristã saudável, à medida da estatura completa de Cristo, é a consciência de que há oportunidade no corpo de Cristo para que todos desenvolvam seus dons e talentos. Efésios 4:11. Reconhecer a chamada de cada pessoa, a sua generosidade. Assim como Barnabé acreditou e investiu em Paulo, ele fez o mesmo com João Marcos. Nós falamos no finalzinho do tópico passado. Ele investiu tanto em Paulo, quanto depois ele investiu em João Marcos. Ele não desistiu de João Marcos. E isso mostra o quê? Que ele era um líder experiente, ele tinha maturidade espiritual, maturidade emocional, ele tinha tolerância com os seus liderados. Segundo, um líder dedicado. Além da maturidade, a dedicação é outra qualidade da liderança de Barnabé. Tá? Dedicação. Ao lermos as referências bíblicas que se referem ao seu ministério, percebemos o seu dinamismo e o seu empenho em prol do avanço do reino de Deus. Um aspecto importante da dedicação de Barnabé é visto na sua disposição de acompanhar Paulo em uma viagem cujo propósito era visitar novamente os irmãos que se converteram a Cristo nas cidades pelas quais eles já haviam passado. Ele também se dedicou em conduzir e formar novos obreiros, como João Marcos e o próprio apóstolo Paulo. Então, Paulo estudou na escola de Barnabé, João Marcos estudou na escola de Barnabé. Eles aprenderam com Barnabé. Ele tinha essa preocupação, né, de se dedicar a formar novos obreiros. Essa dedicação é uma qualidade que todo líder precisa ter. Número 3, um líder confirmado. Podemos ver por intermédio do exemplo de Barnabé que uma liderança de sucesso é reconhecida por Deus e pela Igreja de Cristo. A igreja reconhece a liderança e Deus também reconhece. O texto bíblico informa que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 1 e 2. Barnabé foi uma escolha divina para que, junto de Paulo, fosse enviado para a obra missionária. Então, ele foi um líder confirmado por Deus diante da igreja para aquela missão junto a Paulo, para evangelizar os gentios, para pregar o evangelho em cidades gentílicas. Então, a liderança de Barnabé
mostra que ele era um líder experiente, ele era um líder dedicado a ensinar, a cuidar dos seus liderados, e ele era um líder confirmado por Deus e confirmado pela sua comunidade. Vamos ao tópico 3. Aspectos práticos da liderança de Barnabé. Só fazendo uma observação, hoje em dia, às vezes, tem algum líder que não é confirmado pela igreja, não é aceito pela igreja, não tem a confirmação de Deus. Por quê? Porque isso leva tempo. O líder precisa ter paciência, ter calma, esperar o seu tempo. Às vezes as pessoas passam na frente de Deus, passam na frente do tempo de Deus. Às vezes algo que é para daqui a 3 anos, a pessoa quer para daqui a 6 meses. E aí acaba fazendo como filho pródigo, se perde por completo. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado. Todo líder, ele é forjado pelo tempo. Tá? Tem que se esperar o tempo de Deus, o tempo da confirmação, tem que se ficar em oração. Josué, por exemplo, ele ficou acompanhando Moisés 40 anos. Depois que Moisés morreu, então ele foi confirmado. Antes de Moisés morrer, Deus falou com Moisés para ele ungir Josué. Então veja que leva tempo para a pessoa se tornar um líder, né? Para ele ser levantado como uma liderança. Vamos adiante. Aspectos práticos da liderança de Barnabé. Primeiro, a alegria de Barnabé. Isso aqui é importante. A igreja que estava em Jerusalém enviou Barnabé para ver de perto o que Deus estava fazendo em Antioquia. E quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Atos 11, 23. Barnabé deixou de lado o exclusivismo judaico e pôde se alegrar com o fato de que os gentios estavam sendo alcançados pela graça divina. Tal fato é uma clara demonstração de seu caráter cristão e ministerial pautado em Deus e não na religião, não no denominacionalismo, não em instituições meramente humanas. Não, ele era pautado, a sua fé, o seu caráter era pautado acima de tudo em Deus. O líder precisa se alegrar com os feitos do Senhor na vida de seus liderados. Nós temos que nos alegrar quando vemos nossos liderados, nossos alunos, nossos discípulos se destacando, crescendo, sendo usados por Deus. Isso é muito importante, essa alegria do líder. Segundo, a mensagem de Barnabé. Como líder, Barnabé atuou efetivamente no ministério da pregação e provou a sua fidelidade a Deus também como pregador. Ele era um líder e era também um pregador da palavra de Deus. Não há um registro detalhado e amplo na Bíblia a respeito da pregação de Barnabé, mas existe uma referência que, além de indicar o conteúdo da sua pregação, confirma o seu compromisso com a verdade do Evangelho. Na aula passada, nós terminamos o 3º tópico falando dos maus líderes, das heresias, do secularismo, dessa nova geração pós-moderna, em que eles acham que a Bíblia não está à altura do seu tempo, coisas do tipo. Se você perdeu essa aula, veja aqui na playlist, assista a aula anterior para você entender. Então, confirma o seu compromisso com a verdade do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é a verdade absoluta, não há outro meio de se chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo de Nazaré.
Então observe o que ele anunciou ao chegar a Antioquia e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Atos 11, 23. Isso aqui fazia parte da pregação de Barnabé. Barnabé advertiu os crentes a permanecerem centrados e firmados no Senhor Jesus. E tudo indica que este era o alvo de sua mensagem. A mensagem de Cristo é levar as pessoas a se converterem ao Evangelho de Cristo. A centralidade da vida de uma pessoa deve ser Cristo. Número 3. Barnabé é um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Com base no que estudamos até aqui, fica evidente que Barnabé foi um líder inspirador, cujas qualidades continuam servindo de modelo para a liderança na atualidade. Barnabé é um exemplo de liderança a ser seguido. Ele foi um líder bem-sucedido e o texto de Atos 11, 24 se encarrega de mostrar que o seu sucesso estava no fato de que era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Essas três qualidades resumem o perfil ministerial de Barnabé. Como um líder cheio do Espírito Santo, ele foi um homem de bem, que buscou a unidade entre os irmãos, sempre buscando a unidade, buscando a comunhão. Também foi um homem de fé, que nunca deixou de acreditar e trabalhar pelo avanço da evangelização dos povos. E como resultado da sua liderança, a Bíblia afirma que muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11 e 24. Então, aqui nós temos Barnabé, um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo e um homem de fé, um homem que sempre acreditava. O líder, ele precisa acreditar em Deus acima de tudo e acreditar nas autoridades eclesiásticas, acreditar na mensagem que recebeu para pregar, acreditar naqueles que está liderando, como ele acreditou em Paulo, acreditou em João Marcos. Eu e você também, como líderes, precisamos acreditar nos nossos liderados. Precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, ser pessoas de fé, pessoas de bem, pessoas que fazem o bem para o outro. Veja que a primeira informação dele é que ele vendeu uma propriedade, vendeu um terreno e doou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos para atender às necessidades da igreja que estava começando, a atender às necessidades dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Ele era um homem de bem. Que esse exemplo de Barnabé mexa com o nosso intelecto, mexa com o nosso coração e nós possamos tê-lo como um modelo para a nossa liderança também. Assim nós finalizamos essa lição número 11, do dia 11 de dezembro de 2022, o quarto trimestre da lição de jovens da CPAD, a liderança de Barnabé. Não se esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários, não esqueça também, deixe o seu joinha, assim como estudamos a liderança de Barnabé. Na próxima aula, permitindo Deus, a lição 12, nós vamos estudar a liderança de Paulo. Vimos a liderança de Barnabé e vamos ver a liderança do seu pupilo, do famoso apóstolo Paulo. Um abraço apertado, Deus te abençoe e te guarde. Você, professor, tenha uma boa aula. Você, aluno, também tenha uma boa aula. Líderes e liderados, um abraço apertado. Deus abençoe a todos vocês
e até a próxima, se Deus quiser.